boa noite a todos os nossos ouvintes. Vamos começar agora mais um Papo de Fé, aqui no programa Palavra de Fé, na Web Rádio Marepa. E hoje, para começar esse papo conosco, nós trouxemos aqui nosso convidado, o evangelista Wendel. E para começar o nosso bate-papo, antes de começar, eu quero pedir ao nosso irmão Wendel que ele faça uma oração. Então, onde você estiver, curve sua cabeça e fale com Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Quero desejar a todos uma boa noite e a graça e a paz do nosso Deus invada o seu lar e os amigos ouvintes nesta noite. Vamos orar nesta noite. Curva a sua cabeça onde que você estiver nesta noite. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro dessa pessoa que está ouvindo agora. Ó Deus, onde que está ouvindo, meu Deus, a minha voz agora, ó Deus, esta pessoa, meu Deus, que está precisando, ó Deus, de um milagre. Ó Deus, abençoa, meu Deus, muda a sua situação, muda a sua vida e que dê uma noite, ó Deus amado, uma noite de paz, uma noite abençoada. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós convidamos hoje o nosso irmão evangelista Wendel para contar um pouco de sua vida, deixar uma palavra de Deus para a sua vida e que esse papo possa edificar a sua vida nessa noite, porque esse é o intuito desse quadro, nesse programa. É realmente levar o testemunho de vida de outras pessoas para que você se edifique. Muitas vezes nós passamos por algum problema, por alguma situação que a gente não vê saída. E aí Deus envia uma pessoa que já passou por aquilo para que você veja que há saída para a sua vida, há uma solução. Então esse programa aqui tem um intuito, né, de fazer com que você acredite que ainda há esperança, mesmo que você não acredite mais, mas o Senhor te diz nessa noite que ainda há esperança para você. Então que você possa firmar os seus ouvidos nessa live, firmar seus olhos e escutar com atenção cada palavra que sai aqui de nossa boca. E eu fico muito grato por cada pessoa que entrar aqui na live, porque é de coração, é para Deus e é para cada um de vocês. Nossa primeira pergunta para o nosso irmão evangelista Wendel é: quem é ele? Eu já o conheço, mas para que cada um de vocês que está aqui na live que não o conhece, eu queria que o nosso irmão ele explicasse um pouco quem é ele, de quem é filho, de onde veio. Amém, graças a Deus. O Wendel é filho natural de Marisópolis, nasci e me criei nessa cidade. Hoje eu estou com 31 anos de idade. E a minha história, desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa religiosa, embora que não nasci num berço evangélico. Eu, por meus 12, 13 anos até 14 anos, eu frequentei a igreja católica. Ali eu ingressei para ser coroinha, tive como coroinha também na igreja católica. Na época que eu era coroinha, servia a igreja católica, o padre era o Lorival, grande amigo. Hoje, para a glória de Deus também, hoje ele se converteu, pastor também, estava morando ali nas Vargens do Núcleo 2, mas fiquei sabendo que foi transferido. Então, eu nasci na igreja católica com os meus 14 a 15 anos de idade. Comecei a frequentar a igreja evangélica. Me converti ali na igreja do pastor Poroca, ali nos montes, ali, na época. Eu não tenho muito a memória. A data, eu sei que a data que eu me converti foi em 2007 para 2008, que eu me converti ali na igreja pentecostal do nosso amado amigo meu, pastor Luiz, que é mais conhecido na cidade como pastor Poroca. E daí para lá eu comecei a ingressar nos jovens, comecei a ingressar ali na mocidade, depois fui levantado como diácono, até mesmo lá na igreja do pastor Luiz, e comecei a crescer ministerialmente. Hoje me tornei um evangelista, para a glória de Deus Pai, mas não foi na igreja do pastor Poroca. Na igreja do pastor Poroca, você foi levantado como diácono. Como diácono, isso. E aí, depois que você saiu da igreja do pastor Poroca, você já ingressou, porque no cartaz que a gente colocou que você já dirigiu duas igrejas. Isso, duas igrejas aqui em Marisópolis. Aqui em Marisópolis. Isso. Depois que você saiu da igreja de Poroca,
você já ingressou a ser pastor ou você passou ainda um tempo? Ou teve outra unção para que você fosse pastorear? Quando eu estava na igreja do pastor Poroca, como fui ungido a diaconato, eu fiquei na época ainda, mas o pastor Luiz ajudando ele na obra. Depois do diaconato, eu passei mais ou menos uns 2 anos ainda junto com ele, ainda ajudando. Aí eu recebi uma proposta de uma igreja chamada Madureira, que na época era Campo de Santa Rita, e eu tinha um conhecido lá em Santa Rita, João Pessoa, e ainda tenho, e essa pessoa me fez essa proposta para mim colocar uma igreja na cidade de Marizópolis. Na época não tinha nem Madureira em Marizópolis ainda, e eu fui orar a Deus, pedir a Deus uma direção para ver se realmente era da vontade dele ou não. Nós oramos, pedi oração, pedi pessoas para interceder pela minha vida. E aí, antes de sair, eu tive comunicando com o meu pastor, me lembro que fosse hoje, fui eu e o irmão Júnior, que hoje também é servo de Deus também, pedindo o pastor a bênção e para ele me desligar do ministério. Saí abençoado, para a glória de Deus, o pastor Luiz hoje é um grande amigo meu. Saí de lá, mas saí debaixo de bênção e coloquei ali a Madureira. Quando eu chego na Madureira, por eu ser um diácono, aí o pastor na época, o pastor Daniel, que era o presidente ainda do campo de Santa Rita, ele me ungiu ao presbitério, porque ele queria colocar uma pessoa, não queria um diácono, queria um presbítero já com autonomia da Santa Ceia e de batizar pessoas, sabe? E aí ele me ungiu a presbítero e trouxe o Ministério de Madureira para Marizópolis. Ah, então, assim, porque eu já sei que existe uma escala de unções para você chegar isso. a ser pastor. Como foi assim? Você não foi ungido a pastor? Então, Não. Depois do diaconato, você já ingressou no pastoreado? Isso. Eu fui ungido a diácono, saí da igreja pentecostal como diácono. Quando eu fui para Madureira, acertei todos os detalhes da Madureira. Eu ainda fiquei mais ou menos uns 2 meses ainda como diácono na Madureira, em observação. Aí depois dos 2 meses, quando eu retornei para a reunião na capital da Paraíba, que é em João Pessoa, aí foi proposto para mim ser presbítero, por causa para eu ter mais autonomia de batizar o povo, de fazer a Santa Ceia, para dar mais autonomia para que não haja nenhuma brecha, sabe? Para conseguir, então, dirigir uma obra. Dirigir, né? uma obra, isso. Porque É como se fosse, o pessoal fala, diácono não, presbítero com ação pastoral. Presbítero com ação pastoral. Também você pode pastorear uma igreja de presbítero. É porque, se a gente for falar sobre ministerialmente cargos eclesiásticos, porque o diácono ele é para servir a igreja. O diácono ele serve a igreja organizar a igreja, sabe? Eu sei. E o presbítero ele já quando um pastor não está, ele substitui o pastor. Então, tendo um presbítero numa igreja, e o não tendo pastor, ele tem ali a autonomia de ser um pastor com a unção pastoral. Entendeu? Entendi. Porque, assim, tem muita gente que não entende pela unção do pastor, pela unção de ser presbítero, o diácono. Aí as pessoas pensam assim, pode ser pastor, mas tem uma como se fosse um apelo ali para você ter uma ação pastoral para você conseguir dirigir uma igreja. Eu sei. É isso aí que eu estou falando. Para dirigir uma igreja, não é do nada. Precisa um preparamento, precisa... É como se fosse uma escada. Cada degrau tem uma posição eclesiástica. Porque a Igreja Assembleia de Deus tem disso, né? A Igreja Pentecostal em geral, né? Os pentecostais. A Igreja Pentecostal em geral tem isso de ser uma escala que você vai sendo ungido até você chegar a ser pastor. E aí você consegue dirigir uma igreja. E cada pessoa é usada como
como diz a palavra, né? Isso. Que nós somos o corpo de Cristo. Então, cada pessoa é direcionada a um órgão diferente. Um órgão diferente. É uma chamada. Uma né? chamada, exatamente. Tem pessoas que vivem dentro da igreja e se convertem. E tem pessoas que a vontade é ser pastor. Só que o chamado daquela pessoa não é para pastorear. Tem pessoas que Deus chamou ela para ela ser um diácono, para ele servir a igreja. E já tem outros que... Tem pessoas que não entendem. Tipo assim, tem pessoas que se convertem e com 2, 3 anos já é levantado rapidamente como um pastor. E tem pessoas aí, tem a gente, assim, muitas vezes a gente critica, mas a gente não sabe se realmente o que é a posição mesmo que Deus quer na vida dele. E aí eu vou te perguntar uma coisa que aí é achismo, sabe assim? Cada pessoa acha uma coisa diferente. Então, a opinião. Isso não deve ser levado em conta porque a opinião é a opinião da pessoa em si. Isso. Você acha que uma pessoa que ela é levantada... Por exemplo, eu tenho 2 anos numa igreja. E aí eu daí então me ungem a pastor. E eu vou pastorear a igreja. O que você acha? Você acha que isso é certo ou você precisa ainda passar por algumas coisas ainda para você aprender ou ter amadurecimento para você conseguir dirigir uma igreja? Porque eu já entrevistei algumas pessoas aqui que já tiveram, né? Inclusive, nosso amigo, o irmão pastor Djalma, que ele contou que ele tem 2 anos, né? E ele já é pastor já. Assim, a minha opinião é que eu acho assim que quando a pessoa tem um chamado, eu acho que não custa nada ela adiantar isso aí na vida dela, porque aí você já vai ter benefícios, né? Para ela e para outras pessoas também que vêm a acompanhar ela também, a ter um bom ensinamento de um bom pastor. Isso. Então, na sua visão, eu quero sua opinião. Certo. O que você acha de uma pessoa entrou 2 anos e ela conseguir já ser pastor? Assim, tem algumas igrejas que prepara primeiro o obreiro. Tem algumas igrejas que a pessoa se converte e ela passa 5, 6, 7, 8 anos estudando, se preparando. Exemplo, uma igreja presbiteriana, ela não vai pegar um cara e vai ungir ele a pastor rapidamente, não. Uhum. Ele precisa conhecer o ministério, ele precisa como surgiu, e ele precisa estudar sobre aquilo, porque não pode pegar uma pessoa assim, do nada, chegou na igreja e já ungiu a pastor. Nesse ponto aí que muitas igrejas têm errado, no meu ponto de vista. Tem muitas igrejas que estão dando essa brecha, esse deslize, porque o cara chega na igreja, ele chega com boas intenções, aí ele trabalha, se esforça, o pastor vê, pensa que aquela pessoa é de confiança dele, aí dá a ele um pouco de autonomia, dá um pouco de autonomia para essa pessoa crescer um pouco. Quando o pastor levanta essa pessoa a certo cargo, tipo um pastor mesmo, aí essas pessoas, muitas das vezes, ela se confunde, sabe? Parece que só estava só esperando naquele momento. Quando unge, aí abandona a igreja. Eu acredito no meu ponto de vista, quando a pessoa, se ela veio do mundo ou se ela veio de outro ministério, tem que ter pelo menos uma preparação para essa pessoa, se realmente porque nós vivemos uma época que está acontecendo muitos escândalos e principalmente hoje os fatores dos escândalos pastores. Pastores, muitas das vezes, homens se suicidam. Inclusive, está em alta, né, o que aconteceu, né, com a pastora que foi morta, né, pelo seu marido pastor, vítima de feminicídio. Isso. Então, aí acho que, assim, porque não sei se ele tem muito tempo de pastoreio, de evangelho, eu não conheço, mas eu acho assim que precisa um pouco de vigilância nesses casos assim. Precisa muito de escutar mais a ovelha, de estar mais ali de acolhimento. Mas no fato, então você acha que precisa então a pessoa que entrou no ministério, ela tem pouco tempo de convenção, então ela precisa passar por um processo de amadurecimento, conhecimento, principalmente espiritual. Lembrando, pessoal, que isso aqui é a opinião. A minha opinião. De Wendel, né? Não se concretiza a verdade absoluta. Cada pessoa tem uma verdade, né? Isso é uma opinião dele. Própria, né? É verdade. Então, isso é minha opinião. Quando eu até esqueci de dizer esse detalhe. Antes de eu ir para Madureira, quando eu me converti
na igreja do pastor Luiz, eu tive ainda o privilégio de passar um tempo na Assembleia de Deus, missão. Na época que pastoreava era o nosso amado pastor Isaac, que para mim foi um pai na fé. Pastor Isaac, quando eu me converti na igreja do pastor Poroca, antes de eu ser ungido, porque eu retornei à igreja do pastor Poroca. Mas eu saí da igreja do pastor Poroca porque a minha família, meu pai, minha irmã, de parte de pai, estava tudo lá, minha tia, minhas tias. E ali eu fui botar minha família. E ali eu aprendi muita coisa com a Assembleia de Deus, com o pastor Isaac. Ele me ensinou muito. Um pouco tempo que eu congreguei com ele, mas eu aprendi muita coisa com ele. Uma coisa que a Assembleia de Deus tem, eu bato palma. Isso é uma opinião minha. Quem quiser ter a sua. Discordar, né? Discordar, pode discordar, não tem problema Exatamente. nenhum. Mas é uma opinião minha. A Assembleia de Deus, se você chegar lá na Assembleia de Deus hoje e dizer, pastor, eu quero congregar. Pastor, hoje é o pastor Jacob. E se você assim, pastor Jacob, eu quero congregar hoje aqui. A igreja vai aceitar você normalmente. Porque a igreja não pode excluir ninguém. A igreja não pode excluir ninguém, porque a igreja não é de pastor. A igreja é de Jesus. Sabe? Então, quando aquele cara se converte, ou ele se converte, ou ele vem de outro ministério, ele vai passar por um processo até de oportunidade. O pastor vai conhecer a primeira pessoa, se é uma pessoa de bem, se tem um bom testemunho na cidade. E o chamado banco da igreja. Isso é conhecido. Para algumas igrejas, isso é errado. Para ela, não. Porque questão de doutrina, né? Questão de doutrina. Cada igreja tem sua doutrina. Tem como disse, tem sua regra. Exatamente. Né? E lá não. Lá, para a pessoa virar um pastor na Assembleia de Deus, ele tem que ralar muito. Tem que ralar muito. Por isso que quando coloca o pastor nas Assembleias de Deus, não coloca a pessoa despreparada. Não coloca uma pessoa que não sabe. Então, esses homens que estão na feita da obra, na Assembleia de Deus, eu não estou só falando, não estou só fazendo bajulando na Assembleia de Deus, não. Tem outros ministérios também, Batista também do mesmo jeito. Batista do mesmo jeito, uma das primeiras igrejas que foi fundada. Né? Não vai colocar pessoas inexperientes. Imagina uma pessoa... Lembrando que essa também pode ser também a Assembleia de Deus legítima, né? Porque existem várias ramificações, né? Isso, aí eu estou falando da primeira. Tem pessoas também que podem ser do Ministério da Assembleia de Deus, de ramificação, tirado do Ministério Central ali, que podem errar, assim, colocar algum líder, e aí ele pode errar, porque também é de pessoa para pessoa, porque somos seres humanos, somos sujeitos ao erro, né? Isso. Todos os dias. Então, isso eu acho que é também de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Mas eu acredito, sim, que a Assembleia de Deus seja um ministério sério, muito sério, como a Presbiteriana, a Batista e como tantos outros que tem aqui no Brasil. Quantos anos você começou a pastorear? Eu comecei a pastorear muito cedo. Eu comecei a pastorear com 20 anos. Aliás, com 19 anos. Poucos meses depois eu completei 20 anos. Foi naquela época que eu cheguei? Foi a sua primeira... Foi. Naquela época, quando você chegou de Brasília, nós já estávamos com mais ou menos uns 5 a 6 meses já de igreja aberta. Já. Uhum. Eu acho que você pegou na Madureira, não foi? Foi, eu peguei da primeira. Pegou a primeira, então você pegou a Madureira. Era do pastor, acho, Daniel. Pastor Daniel, pegou na Madureira. E eu comecei a Madureira muito cedo. Eu louvo a Deus, a glória de Deus. Eu comecei cedo. Por isso que eu bato nessa tecla, que as pessoas elas precisam amadurecer mais. Eu sei que tem pessoas que estão doidas para exercer algum cargo missionário, diácono, mas precisa mais ouvir, precisa para estar pronto para aquilo ali, porque eu mesmo, quando eu fui a pastor com 19 anos, eu apanhei muito. Muitas coisas que eu não sabia, tive que aprender como diz o velho ditado, na tora mesmo, porque eu não tive depois, quando eu fui a pastor, não tive um líder espiritual para me incentivar. Você e Deus ali, né? Só era eu e Deus. Conseguir também levar outras mentes também. Isso. Porque, no caso ali, é você ensinando para muitas pessoas. Muitas pessoas. E aí, sua vida é uma pressão... tem que ser relativamente quase que perfeita para as pessoas. Porque quase perfeita. Qualquer errinho ali já é isso. Então, assim, eu falo por mim. Eu acho que hoje eu tenho... Acho que eu me converti em 2011. Acho que eu tenho o que? De 2011 12, acho que 12 anos. 12 anos. Tenho 12 anos de conversão. Passei por muito processo, já fui ungido a obreiro, a
já fui auxiliar seu do pastor Foi meu na auxiliar. época, mas hoje, assim, já me veio convites de algumas igrejas, posso dizer assim, não tantas, mas mais ou menos umas 5, 6 igrejas já me procuraram já para pastorear. Só que eu nunca me achei apto para fazer. esse Eu, tipo eu de- acho assim, pode ser um chamado, Deus já falou comigo isso, mas eu acho assim que hoje, como eu estou hoje, eu não estou preparado para mentorear pessoas, Isso. dirigir uma igreja, porque ali você dirigir uma igreja, você tem que dirigir mais pessoas. Mais pessoas, porque você não está só você. Você está lidando Exatamente. com pessoas, com várias metas. É uma coisa que eu queria, Gilberto, que todos tivessem esse bom senso seu. E tem pessoas que eu já presenciei muita gente já, e de pastorear, e acha que pastorear é como se fosse abrir um mercado, ou abrir qualquer loja. Não, meu irmão. Você pastorear, você está lidando com várias personalidades de pessoas. Exatamente, você tem que É ter um isso. chamado, né? Você tem que ter um chamado Porque aí. naquela época que a gente congregou, que eu pude ficar ali um tempo à frente da obra, eu fiquei muito assustado, assim, né? Porque, assim, eu era novo, acho que eu tinha uns 17, 16, 17 Por anos. aí. E aí eu me vi, assim, numa situação, meu pai, eu tenho que coordenar essas pessoas Que aqui. você era que eu, do jovem, né? Naquela exatamente. Como é que eu faço agora? Mas me saí bem, época. Saiu. né, naquela época, mas depois veio convites e convites, mas eu rejeitei sempre porque possa ser que Deus queira isso para minha vida, eu não sei daqui para frente, mas hoje, até agora, eu não me senti apto assim, Eu com a entendo. certeza, vou dizer assim, vou largar o que eu tenho para largar isso aqui e vamos para a igreja, vamos dirigir uma igreja, vou ser pastor hoje. Eu acho que hoje eu não tenho essa coragem, e eu parabenizo quem tem essa coragem, porque também. tem que ter coragem Tem que para enfrentar a obra, porque muitas vezes você é caluniado, Caluniado, com certeza. desprezado. É coisas que você não faz e você leva o nome de que faz. E Que você faz. muitas vezes fica calado porque você pensa 2 vezes antes de responder para não escandalizar a obra, não escandalizar seu nome, sua família. É isso mesmo. Então, é dessa forma que eu penso. Hoje eu não estou pastoreando mais. Hoje eu estou só congregando lá na igreja Voz de Cristo, juntamente com você, com o nosso amado pastor Ediel, senhor missionário Vela Rocha. E eu sei eu sei o meu chamado, eu sei que Deus ele me proporcionou, me deu esse chamado. Só que hoje eu recebo vários convites de estar na frente de uma obra, de estar tomando de conta de pessoas. Só que hoje eu não estou mais querendo. Era essa uma pergunta que eu ia fazer. Se você já tinha recebido alguma proposta Já e se você ainda tem no coração ainda de dirigir alguma igreja, não agora, mas algum dia você pensa ainda em voltar a dirigir alguma igreja? Eu tenho vontade, eu ainda não saiu do meu coração ainda. Porque assim, Gilberto, quem tem aquele chamado, ele não pode mais largar. Exatamente. A Bíblia diz que aquele que pôs a mão no arado não pode mais voltar atrás. Verdade. Por que eu não quero agora? Porque eu estou aprendendo ainda muitas coisas, sabe? Eu ainda preciso aprender muitas coisas. Eu queria ter essa mentalidade há 10 anos atrás, quando eu comecei. Se eu tivesse essa mentalidade há 10 anos atrás, eu nunca tinha pegado uma igreja. É porque a gente, quando é novo, acho que a gente é muito afoito. Muito afoito, aquela vontade. Quando tem a oportunidade, parece que é a última de sua vida, você quer agarrar isso, ali. é por isso que eu vejo muitas pessoas querendo e brigando por isso, por poder. Hoje eu não brigo mais, sabe? Porque eu apanhei muito, eu sofri muito. Teve uma época na minha vida, eu passei uma época na minha vida, foi uma pressão tão grande psicológica, que você lidar com pessoas é tipo assim, você está resolvendo um problema de pessoas, um problema de uma pessoa, e o seu problema é maior do que aquela pessoa. Você está com o seu coração todo angustiado, deslacerado. Verdade. E você lidando com pessoas chorando, e você tendo um problema maior do que... Acaba acumulando mais problemas. Mais problema. E teve momentos que eu quero deixar isso até registrado, teve momentos que eu até pensei em me tirar minha própria vida, pela a pressão tão grande que era espiritual. Eu cheguei até a pensar em suicídio, velho. Eu peguei até uma corda. Eu me lembro como fosse hoje. Era um problema tão grande, a gente dentro de casa, um problema grande, a gente
eu angustiado, e a gente vinha com problema de outras pessoas, e eu muito novo, eu com 21 anos de idade, e eu não sabia resolver mais, eu não sabia a quem recorrer, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, é assim, igreja está sendo como disputa. Antigamente não, antigamente os pastores eram amigos um do outro, mas hoje eles veem como inimigo. Se eu sou pastor de uma igreja e se você é pastor de outro ministério, você é meu inimigo. Não é para ser assim. Não é. Então, nessa época, antes de eu colocar a igreja, eu era abraçado por todo mundo. Eu era abraçado, o povo me convidava. Mas quando eu disse, eu vou colocar uma igreja em Marisópolis e eu vou ser pastor, eu fui rejeitado pelo próprio povo da minha cidade, sabe? E aí veio aquele desespero, uma luta, e eu me lembro como fosse hoje, umas 6 horas da noite, eu peguei uma corda para me suicidar. Mas aí eu escutei a voz de Deus no meu coração, pedindo para que eu não fizesse aquilo, porque era um momento passageiro e eu não valia a pena. Então, eu me preocupo muito quando eu vejo pessoas muito novas, afeitas de uma obra. Eu peço a Deus, eu oro a Deus, que Deus tenha misericórdia, sabe? Que essa pessoa encare, quando vier encarar os problemas da vida, que seja forte, porque não é fácil, irmão. Porque você já passou por isso, né? Eu Você passei sabe. por isso e eu tenho medo. Infelizmente, aqui na cidade que a gente mora, e não só aqui, eu pude ver também em outras cidades, já morei em outros lugares, que algumas pessoas, alguns líderes, levam a igreja como se fosse, não generalizando, é claro, mas como se fosse uma disputa mesmo, como se fosse um comércio. Como é Você isso? abriu uma igreja como se fosse um supermercado. Você abriu aqui e vai quebrar a minha. Vai quebrar isso. Porque as ovelhas vão para a sua. E não é pra não ser tem, assim. não tem que existir isso. Não. Quanto mais igrejas abertas, melhor. Melhor. O nosso foco tem que ser vidas para Cristo. Vida para E isso. nunca eu vou ser o pastor, o maioral, ou eu tenho que arrecadar. As pessoas têm que ver que minha igreja é cheia. Não é sobre isso. Isso mesmo. É sobre salvação. É isso aí que eu estava. Hoje o povo está mais com preocupação de encher igrejas, né? Eu também tinha esse mesmo pensamento. É por isso que eu digo a você que eu estou aprendendo, sabe? Eu estou sentado ali, tem vezes que eu estou escutando o pastor eu pregando, mas eu estou ali observando o que é bom, para que um dia, daqui, não sei, a 10, a 20 anos, eu não sei qual vai ser o tempo determinado de Deus, se Deus respeitar o meu tempo, eu não quero agora. Né? Agora a gente não pode atropelar a vontade de Deus, porque a gente não pode. Se Deus quer, a gente tem que aceitar, né? Acontece, né? Então, é isso que eu tenho medo, sabe, dessas coisas, de concorrência, de encher igreja. No passado eu era doido para encher igreja, só que não é assim. Nós temos que. A igreja cheia é bênção. Exatamente. É porque existe aquele negócio sobre o que a palavra fala sobre vaidade. Sobre vaidade. Porque você vê, por exemplo, você passa por uma igreja, você vê uma cheia, você vai fazer um culto. Isso. E a igreja que você dirige, você pastoreia, tem 2, 3 irmãos. E aí a gente muitas vezes não liga para a qualidade, liga para a quantidade. Muitas vezes tem 2, 3 irmãos que estão ali na sua igreja que às vezes estão ali segurando sua vida na oração. E uma igreja lotada que não tem ninguém. Não tem firmeza. Não tem firmeza. Algumas igrejas pequenininhas veem uma vida aqui, vivem uma vida de oração. Porque foi isso que eu vi quando eu vim de Brasília. Hoje minha prima, infelizmente, ela saiu da presença de Deus, Daiane. Quando a gente veio e a gente falou, a gente vai congregar na igreja do pastor Eudes. Veio certo para ir congregar lá. Visitou lá e tudo. A gente gostou. Aí surgiu o convite pra gente ir lá na Madureira. E aí a gente foi. Só que aí a gente gostou mais. Então eu falei, no primeiro dia de culto que a gente foi para lá, a gente falou, vamos ficar aqui. Pois é. Aí pronto, foi muito tempo lá da sua chegada à Madureira até a transição que foi para até Cenáculo da Fé, que foi onde eu fiquei até a última vez. Foi. Você saiu depois que eu saí, né? Foi. Eu fui transferido para Brasília, aí veio outra pessoa e é porque assim... No caso, depois que você saiu, teve algumas coisas que aconteceram, depois o irmão Aparecido tomou de conta. Foi. Eu acho que tinha afastado um pouquinho para Batista, foi. Passar um tempo lá. Passou pra Batista. Depois que se resolveu muita coisa, eu voltei para Cenáculo, para o pastor Aparecido. Inclusive ele esteve aqui e eu quero a volta dele aqui, porque Amém. Teve muita audiência lá, o papo dele, que tem muita história para contar, viu, o pastor Aparecido? É primeiro ainda, Aparecido é um homem de Deus. É um homem de Deus. Aparecido ele
A história dele é longa mesmo, como você falou. E se fosse para contar a história de Aparecido... Tem que ser uns 3 episódios. A gente quer escutar. 3 podcasts aqui. É. Ou mais. A gente tem que escutar, né, Felipe? Porque ele tem uma linha, uma trajetória bem grande. Bem grande. De onde Deus resgatou, da onde Deus tirou ele, resgatou ele. Exatamente. E colocou, como diz a palavra de Deus, tirou lá da sarjeta e colocou na cadeira de príncipe, né? Que hoje ele é pastor, graças a Deus, Deus está tomando de conta numa obra, com um povo humilde ali na Baía de Santo Antônio. Wendel, e a sua transição assim, para a Cenáculo da Fé? Como foi que surgiu o convite para a Cenáculo? Que hoje aqui a Cenáculo da Fé já está com um pastor novo, né? Era o pastor Nilson, hoje é o pastor Davi. Davi. Que está até de mudança hoje, né? Está de mudança, ele está para chegar na cidade aí. Que Deus abençoe. E se ele quiser vir aqui também no nosso Papo de Fé, Felipe, eu acho que é mais que justo, né? Convidar ele para estar aqui. Amém. O pastor o irmão pode trazer. Com certeza. Vir com ele também. Eu passei um tempo na Madureira. É bom também tocar nesse assunto para que o povo entenda. Porque tem pessoas assim, tem vezes que julga a gente e a gente tem vezes que o povo entende a gente mal. É mal interpretado. Mal interpretado por causa que a gente não teve o tempo ou oportunidade de se explicar. Uhum. E tem pessoas também que a gente não deve nem explicar, porque tem pessoas que vivem a vida julgando as pessoas. A minha saída da Madureira foi justamente logo como eu falei para ti, que eu passei um processo que quase que me suicidava. Foi nesse processo aí, Gilberto, que todo mundo aqui na cidade conhece a minha vida, né? Não adianta a gente querer tampar um sol com a peneira ou querer se justificar em cima de outra pessoa. Não. Eu saí da Madureira porque, na época da Madureira, eu era casado com uma menina lá de Santa Cruz, né, que é mãe de Enoque, que é Natália, nessa época. E aí, a gente novo, na frente de uma obra, vem uns problemas, como eu falei para ti, e nesse problema aí veio confusões dentro de casa, sabe? E aí eu já não estava mais aguentando, eu já não estava mais suportando de lidar com o problema da igreja e agora lidar com o problema de casa, com o problema familiar. Aí o que aconteceu? Eu liguei para o meu pastor Daniel e pedi a ele para sair da frente da obra. Ele entendeu e ele disse que estavam mandando outra pessoa para passar alguns tempos aqui, até eu me estabelecer de novo no meu relacionamento e descansar fisicamente no meu corpo. O que é normal, né? E Isso. em relacionamento tem crise, né? Tem crise. Então, aí, foi o que aconteceu. Ele mandou um obreiro lá da capital, só que quando ele mandou esse obreiro lá da capital, a minha mulher, ela estava já um pensamento que não queria mais na obra. Só que quando eu conversei com o pastor Daniel, já resolvi tudo com ele, ela quis voltar atrás. No momento que ela quis voltar atrás, eu não quis ligar para o pastor Daniel para explicar. Não, pastor, está acontecendo isso e já foi resolvido aqui o problema, nós já estamos em paz. Já com o pastor aqui, o pastor já tinha trago a mudança, trago um gasto enorme que você vinha lá de João Pessoa com a mudança mais, se eu não me engano, na época foi R$3.000 para trazer, um carro para trazer. E eu disse, não, eu não vou fazer mais isso. Aí houve uma reunião, não sei se você participou dessa reunião, que foi com a pastora Elizabeth lá de Cajazeiras. Hoje ela também é pastora lá da Madureira ainda. Ela fez uma reunião e nesta reunião eu expliquei que estava saindo da Madureira, que falei. Eu não quis falar o assunto, prolongar o assunto para a igreja, porque o assunto particular de família não poderia levar para a igreja, porque naquela época a maioria era tudo novo convertido.
pessoas que não entendem, não tem Poderia se maturidade, não escandalizar, tem né, com isso, algum assunto. não tem uma mente aberta. Yeah. Que um novo convertido o apóstolo Paulo, ele compara uma pessoa novo convertida como uma criança de colo, uma criança de berço. Então não poderia trazer um assunto desse tão grave com a igreja que ainda estava se caminhando para um amadurecimento. Então aí eu peguei, falei, expliquei que estava cansado, que não queria mais agora a obra, que vinha outro obreiro, só que a igreja recusou. Nessa época estava o pastor Nilson também, nessa época ele era o novo convertido, juntamente com a sua esposa, a missionária Fabiana. Pode perguntar isso a ele. O povo não queria ficar com o pastor que veio. Aí agora eu fiquei com outro problema. De ter saído De ter saído que lidar com... Aí eu peguei, liguei para o pastor Daniel, disse que a ele, pastor Daniel, eu não vou mais ficar na Madureira, não. Porque eu achei assim, no meu pensamento, assim, eu não queria ficar mais na Madureira, eu queria era descansar, sabe? E se eu ficasse na frente daquela obra ali, mesmo que eu ficasse na Madureira, o povo não ia me deixar. Eu fiquei com medo de arrumar problema com o pastor que ia vir. Porque o povo já estava acostumado comigo, eu tinha ganhado isso para Jesus, e o meu pensamento é, se eu ficar dentro dessa igreja, o povo não vão até o pastor que chegou, vai até a mim, e vai haver algum conflito. Porque, naturalmente, a igreja já estava acostumada, Acostumado comigo, que eu ganhei o povo todo. Exatamente. E o povo gostava muito de mim. E eu acho que foi bem o que aconteceu na época, né? Foi. Porque teve a abertura, acho que da segunda, e ficou dois ministérios na mesma cidade. Foi. E aí, os que estavam com você continuou com você. Continuou comigo. E aí, o pastor que veio teve que ir do zero, né? Começar do zero. Aí, eu não quis mais voltar atrás, na minha palavra. O povo chegava para mim, não, comigo na época, não, pastor, eu quero ficar com o senhor, não quero ficar com outro pastor que vai vir, não, que eu não conheço ele e tal. Não que ele fosse uma má pessoa, porque o povo não conhecia. Estava acostumado comigo. Ganhei o povo para Jesus ali. Só vivia na casa deles, tomando café, brincando com eles. Exatamente. Então, eles pegaram aquele carinho por mim. Exatamente. Aí eu peguei, eu disse agora, Jesus, eu não sei o que fazer. Só que na Cenáculo, hoje, a Cenáculo da Fé, quem toma de conta da Cenáculo da Fé hoje é a pastora Armanda. É grande amiga minha, falo com ela de vez em quando. Por conta também do falecimento. Do falecimento do pastor. Na época era o pastor Lins. Ele era um grande homem de Deus. Naquela época, eu vou falar para você, foi uma das melhores épocas assim da igreja. Acho que foi bem na época que Felipe entrou. Que foi na Cenáculo da Fé. Foi. Que ele começou a chamada dele pro Evangelho. Lá na Cenáculo da Fé, e a gente viveu ali momentos muito bons, né, Felipe? Que a gente evangelizava, ia pro sítio. A gente fala do momento empurrava teu fusquinha. Daquele fusquinha atribulado. Empurrava teu fusquinha. A gente subia a ladeira, descia a ladeira, e tava com o fusquinha ali. Mas a gente ficava... Todo domingo, final de semana, que a gente ia pro sítio, a gente gostava. A gente sabia que ia empurrar a fusca, mas a gente queria ir, né, Felipe? Era muito bom, né? Era muito bom naquele tempo. Eu me lembro muito bem. A gente passou por momentos ruins, mas foi muito bom. Teve muito momento muito maravilhoso naquele tempo. Não por causa eu estava na frente da obra, mas porque a gente passa por momentos bons, né? E a minha transição da Madureira, eu saí da Madureira, aí eu conheci o pastor Lins nos montes do pastor Poroco. E ele colocou o olho em mim, eu ainda na Madureira, ele já gostou de mim. E eu, na mesma hora, também achei ele uma pessoa muito boa, uma pessoa simpática, um homem de Deus, um cara de palavra. E ele sempre dizia para mim assim, Varão, eu tenho vontade de colocar igreja na cidade daqui. Então, através disso aí, quando eu saí, rompi, conheci o pastor daquela época, na época ele era o pastor regional daqui, o pastor Eric Carlos. Hoje ele toma de conta de uma igreja lá no Rio Grande do Norte. Liguei para ele e, no mesmo momento que eu liguei para ele, consegui a ligação. Só que a minha vontade era que colocar a Cenáculo já existia aqui em Marizópolis, que era o pastor José. Só que na época o pastor José já estava quase desligando, porque não tinha pessoas, não estava fluindo. Então, quando eu entrei, aí o pastor José
passou a direção para mim. Foi o momento certo, né? Porque aí Foi. você tinha... Eu tava querendo sair do Ministério da Madureira, assim, já tinha dado sua palavra que Da queria palavra, isso. dar uma afastada, e aí já tinha vindo outro obreiro, aí a sua ex-esposa teve o pensamento de querer voltar. querer voltar. Aí ficou duas na mesma igreja, e aconteceu que o Isso. pastor José queria se desligar, Foi. e você pegou no Foi. tempo certo. Tempo certo, porque assim, eu tinha a igreja, eu tinha o povo, o pastor José tinha a igreja, só que não tinha pouco povo. E aí o pastor disse, não, ele tem um povo, então vamos Juntar, o útil juntar. agradável, né? Aí foi onde é que deu certo. Aí fiquei na Sináculo da Fé por um bom tempo. Eu acho que eu fiquei na Sináculo da Fé aí, uns 3 anos aí ou mais, eu não tenho uma recordação total. Eu vou dizer que, assim, a gente passa por muita coisa, mas a gente nunca pode cuspir no prato que comeu, né? Isso. A igreja, a Assembleia de Deus, Cenáculo da Fé, eu levo muito ensinamento, tanto da igreja da Madureira, que veio, mas eu tenho muito mais lembrança da época É porque na Madureira nós demoramos pouco. na Cenáculo da Fé, porque acho que tinha mais a proximidade. Porque, assim, tinha os irmãos do sítio, Então foi isso aí que me do ajudou sítio, muito. que daqui de Marisópolis também, que o pessoal já era daqui, já o Cenáculo. Então a gente sempre se juntava quando tinha algum evento, alguma Isso, coisa. foi O o pessoal que- de Souza. Foi o que me ajudou muito, porque na época, quando eu era da Madureira, eu era muito só. Como eu falei, o povo os pastores não queriam a união comigo, porque me achavam um tipo, uma pessoa despreparada, Por conta também da idade, da né? idade. Eu entendia normalmente. Na época eu não entendia. Criança demais, toda a gente quer trocar, Rebater, né? rebater. Mas hoje eu entendo, porque eu sei. Hoje eu tenho um pensamento deles. Então, quando eu fui para assinar, foi um descanso para mim, sabe? Porque eu tinha os irmãos da Caiçara, eu tinha a igreja de Nazarezinho ali, eu tinha os irmãos de Souza. Então, ali foi uma ajuda para mim, sabe? E aí eu peguei, passei um tempo, e foi onde é que eu fui. O pastor Lins estava precisando de um obreiro lá na cidade em Brasília, e perguntou se eu estava preparado para ir. Eu estou preparado para qualquer coisa, pastor. E peguei, fui tirado daqui e fui para Brasília. Aí depois dessa época você voltou para cá e depois disso aí você, como se dizer assim, você deixou o ministério pastoral. Foi, porque eu decidiu viver agora como evangelista. Eu sou mais assim, eu passo um tempo itinerante pregando, só que a gente itinerante tem que ter alguma identificação. Você congrega onde? Pessoal, tem muitos itinerantes que não tem uma igreja certa, sabe? Hoje eu prego, sou convidado para pregar em outros ministérios, e hoje eu congrego na Igreja do Voz de Cristo, mas graças a Deus eu ainda com itinerância, mas eu tenho uma identificação. A irmã Bruna, ela é missionária? Bruna é missionária. Missionária. E você conheceu ela na Cenáculo também? Não, eu estava na Cenáculo, na verdade eu estava na Cenáculo, mas como obreiro. Como membro, né? Porque houve a separação mesmo, houve outro problema, e eu vi que não dava mais certo o meu relacionamento, então eu disse, é melhor nós procurar cada qual o seu destino. Então foi o que aconteceu. Ela procurou o destino dela, a Natália procurou o destino dela, eu procurei o meu, e aí eu fiquei só, né? Fiquei sem um bom tempo, quase um ano, não sei se foi um ano ou foi 10 meses, não sei. E eu estava conversando com o pastor José, e o irmão Júnior, que hoje ele está desviado, filho de Peneira. E ele era crente da época, aí nós começamos a conversar, que ia ter um culto lá no Gravatar, e nesse Gravatar tem uma missionária que era uma bênção, quando as coisas, Felipe, é para ser de Deus, sabe? Felipe tá rindo. Né? Felipe tá rindo ali. Ele também... Felipe também encontrou uma missionária lá pro lado de Cajazeiras, viu? É uma bênção também. Desse jeito também. Daqui uns dias tá com a aliança no dedo aí. Aí você foi para esse culto lá no Gravatar. E aí o pastor José sempre gosta de brincar comigo, aí disse, Varão, nós vamos para um culto lá em Francimar, nós conheci uma missionária aí, e é uma benção, quem sabe pode dar certo contigo. Aí eu estava nem aí, eu demonstrei, não, irmão, vamos. Aí peguei e fui. Quando cheguei lá, sabe, é como se, quando é de Deus, irmão, dá certo. Quando a coisa é de Deus, o bom é que, eu tinha como é que chama aquele anjinho que
que joga flecha, que eu não... Cupido. O Cupido. Tinha um Cupido. Cupido dentro do carro que foi daqui até de Marisópolis até Gravataca, falando de mim, eu quero o Júnior, falando pra Bruna. Tem um pastor que tá vindo aí, mas o pastor... Ele fez a trama todinha, então. Ele fez o caminho todinho, ele fez igual o João Batista, abriu o caminho para Jesus, né? E ele foi um João Batista que abriu o caminho para mim, você. Bruna. E graças a Deus que deu certo, Deu, né, graças hoje. a Deus. Hoje vocês têm uma família bonita e linda, graças a Deus, duas filhas lindas. Eu conheci ela e naquele mesmo instante, como diz o ditado, a química bateu, né? É verdade. E aí, e até hoje, para a glória de Deus, tem sido uma ótima esposa. Exatamente. Né? Nós vamos entrar para 7 anos agora de casado. Graças a Deus. Para a glória de Deus, tem 2 filhos, uma de 5 anos, que é a Nicole. Passei um problema seríssimo com ela. Nicole, né? Nicole é um milagre na mão de Deus. Verdade. Aí Deus deu Sofia, outra bênção, 1 ano e 7 meses. No geral, você tem 4 filhos. 4 filhos. 2 do primeiro relacionamento. 2 do primeiro relacionamento. E desse agora com o Bruno. 2 homens do primeiro relacionamento. E 2 meninas. E 2 meninas agora. Que é Enoque. E Nicolas. Nicolas do primeiro. E Nicole e Sofia. E Sofia. E graças a Deus, é uma família abençoada. Eu não tenho de reclamar da minha família nem da minha esposa, graças a Deus. Naquela época que eu abri agora o celular e quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Eduardo Pereira, que está nos escutando aí. Ele postou aqui, né, para mim a live. E aí eu lembrei da época que ele evangelizava. Eduardo me ajudou muito. Que ele evangelizava com telão nas casas. É uma coisa que faz muita falta, viu, Ed? Evangelismo. Eduardo, eu não sei se ele está escutando, mas Eduardo foi um grande... Hoje ele ainda... pelo trabalho, que ele é uma pessoa que trabalha, mexe com às vezes empresa, a pessoa se afasta um pouco. Ele se afasta um pouco, a gente se afasta um pouco, mas nunca perdimos a comunicação, a ligação. Eduardo, naquela época, ele tinha um telão, ele tomava de conta também de uma rádio, que era do irmão Adriano, lá de Souza, que era... Eu não tenho lembrança do nome da rádio. Não sei se era Bom Tempo FM, eu não lembro do nome da rádio. Na época, ele fazia o programa da rádio, tinha uns telão, ele levava um telão grande, passava um filme do Rico e Lázaro, uma coisa atraía muita gente, sabe? E depois desse filme, aí vinha uma palavra de salvação. Ele pregava, ele louvava. Cara, era um negócio muito bom. Eu me lembro. Muito bom mesmo. Eu me lembro, e uma música que eu aprendi com ele, com o Eduardo, né? E Roberto, que hoje, até hoje, quando eu tô meio assim, eu escuto ela e eu lembro, né? Que é aquela Mesmo Sem Entender, de Thales Roberto. Ele gosta de cantar. Não sei se ele hoje canta. Que ele cantava com o sobrinho dele, tocando, o filho tocando. Exatamente, até hoje eu lembro. Cantando, ele tem uma voz tão Eduardo é uma benção na vida da gente. Boa. Então, naquele tempo, cara, se a gente for falar do passado aqui, das coisas boas, nós passaríamos a noite toda, né? Verdade. Noite toda. Porque eu falei isso, mesmo que eu lembrei, ele tá bem aqui, né? Mandou mensagem aí. Amém. Deus abençoe, Eduardo. Forte abraço. Também que hoje em dia a igreja está assim, fechada para evangelismo. Não, tem não. A maioria das igrejas hoje você não vê evangelismo. Antigamente você pegava uma Bíblia, pegava os panfletinhos que você comprava em alguma loja evangélica, ou a igreja mesmo dava a você, e você saía para evangelizar. Muitos panfletos. Sabe o que o povo diz hoje em Marisópolis? Os pastores? Os pastores dizem que Marisópolis já está evangelizado. E eu não tenho esse mesmo pensamento. Marisópolis não está evangelizado. Não está. Porque se Marisópolis tivesse evangelizado, o povo já era crente. Exatamente. E outra coisa, eu creio assim, Wendel, que quando tem alguma pessoa agora que está precisando de uma palavra, alguma pessoa que não se converteu ou convertida mesmo, não precisa ser que não conheça a palavra. Talvez você chegando dando uma palavra de confiança, ou você que estava naquela época pensando em suicídio. Quantas pessoas agora estão pensando em suicídio? Olha, não é né? isso. Essa semana faleceu um influenciador que fazia comédia no Instagram. E o cara só ria, ninguém via tristeza. Porque a gente demonstra um sorriso que por dentro está deslacerado, a tristeza. Então era o mesmo jeito, era o que acontecia comigo. Eu mostrava uma felicidade que não tinha. Mas você tinha Jesus, sim, tinha Jesus. Você não era um pastor assim, era um pastor, mas eu tinha problemas. O povo tem que entender que todo mundo tem problema. O que aconteceu, né, com vários profetas aí também. Que se entristeceram. Com certeza. Que às vezes acuaram por medo, né? Por medo, Elias. Na caverna. Ele se escondeu na caverna e pediu para Deus tirar ele dali. Exatamente. Então, não e é Deus só tratou nós. Ele com todo carinho. Todo carinho. Conversou com ele, falou com ele. E aí, então, Elias se levantou de novo. Se levantou. Mas você tem que entender que é um processo na vida da gente. Tudo que a gente passa,
Na vida é um processo. Tudo é um processo, tudo é um ensinamento. E querendo ou não, Deus já conhece toda a nossa trajetória, né? Deus conhece a nossa... O Salmo 139 diz que Davi diz que Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ainda que antes de que a gente processasse nossa mente processasse, Deus já sabia o que nós ia falar. Exatamente. Então ele sabe de tudo, ele sabe do momento que você nasceu até o seu final. Então ele sabe, mas aí a gente não sabe o dia de amanhã. Então é uma escola. Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa diferente, sabe? Então eu ainda estou nessa escola ainda. A própria palavra fala que é melhor 2 do que 1. Do que um. Porque quando um cai, outro levanta. Às vezes tem muita gente precisando de uma palavra, tá caída. Você chega lá, dá uma palavra, você não vai morrer por causa disso. Não, de maneira alguma. Pelo contrário, você totalmente está fazendo ali a vontade de Deus e Deus vai estar se alegrando totalmente com o que você está fazendo. Isso, é porque hoje a igreja, Gilberto, assim, se incomodou. Se acomodou, é verdade. Se incomodou entre quatro paredes. Tá bom, tem isso. A minha igreja tem secreto, tá bom. Já dá para mim se sustentar. Não é assim. Se o povo se entender, se for uma igreja, se for um sustento, não dá certo. A igreja não é um sustento. A igreja, nós temos que termos, né, na nossa cabeça que quanto mais vida que a gente ganhar lá fora, a criminalidade vai diminuir. Quanto pessoas a gente ganhar, o drogado as drogas vai se acabar mais. Não vai, irmãos. Se nós não tivermos esse pensamento, essa linha de pensamento, de atrás, eles não vão vir, não. A parábola do pastor com as ovelhas diz isso. Então, o pastor deixou as 99 arriscou a vida de 99 para buscar só uma. Então, se a gente não for buscar aquele que está perdido, tem pessoas em Marisópolis que eu tenho certeza que só está precisando de uma palavra para ir para a igreja. Pessoas já falaram para mim já. Gilberto, se tal pessoa hoje me pedisse pelo menos perdão, ou se ela viesse na minha casa, eu voltaria hoje para a igreja. O que é de pessoas hoje, Gilberto? Então, às vezes, precisa só de uma atitude sua para que uma pessoa, uma vida, possa se render novamente aos pés de Jesus. Então, por isso que a Bíblia diz em Lucas 17, primeiro, que diz, é impossível vir esse escândalo, mas tem que vir, é provável que tenha que vir. Mas o escritor, o evangelista Lucas, ele diz que ai daquele que vinha um escândalo, que é melhor que coloque uma pedra, uma corda no pescoço, se amarre numa pedra e joga no fundo do mar, do que se desviar um dos meus pequeninos. Uhum. Então, o que está acontecendo hoje no nosso meio evangélico, não estou falando só da nossa cidade, mas se você abrir as suas redes sociais, você vai ver é um escândalo mais pior do que o outro, sabe? Então, nós temos que ir por essa área? Não, nós temos que fazer a nossa parte, o nosso melhor. Tem que dar o nosso melhor. Entendeu? Então, Gilberto, nós temos que ter essa disponibilidade de estar levando a palavra aos cativos. Verdade. Sabe? Aos cativos. Porque esse negócio de estar incomodado de igreja... Não, mas Deus vai mandar. Não, Deus não manda, não. Verdade. Deus não manda. Verdade. Eu concordo com isso aí, irmão Wendel. Porque é verdadeiro isso aí. Tem gente precisando e às vezes a pessoa recua. Irmão, nós estamos chegando aí já na reta final, né? Pertinho de terminar. Falta 10 minutos aí para nós terminar nosso papo. Eu queria agradecer já, glória a Deus, né, sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer, meu irmão. Que você se sinta sempre à vontade para vir aqui outras vezes. Glória a Deus. Já se sinta convidado, já desejar, viu? Que Deus abençoe. Eu quero falar para todos aí que estão nos escutando e vão ver o vídeo aí, que vai ficar gravado, que próxima semana a gente vai estar sorteando um livro aqui, né, que é um livro do nosso irmão, o pastor Vitor. E aí eu queria que vocês participassem. Eu vou jogar lá no meu perfil e vou marcar aqui o perfil também da rádio para que vocês possam participar. E antes de acabar, eu queria que o pastor desse uma breve palavrinha aí de 2, 3 minutos para ficar na reflexão aí de vocês. E aí depois, Felipe, pode orar, Felipe, para terminar? Amém. Então, eu quero dar uma palavra no intuito que nós estávamos falando sobre evangelismo. Né? Até o próprio Jesus falou aqui em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo de número 1, e o versículo... se você quiser ler do versículo 1, você lê do versículo 1
até o versículo de número 26 de Atos. O que esses versículos estão dizendo? Jesus, quando ele foi crucificado, ele se ressuscitou, a Bíblia diz ressuscitou esse dia, ele ainda passou 40 dias ainda instruindo os discípulos ainda, a ser discípulo. E quando ele estava indo até o céu, ele disse para os discípulos assim, vocês têm que ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até nos confins da terra. E fazeis discípulo. O que Jesus ele estava orientando a igreja na época primitiva, de ir por todo o mundo, é o que nós temos que fazer hoje, velho. Nós não temos que... não, eu só vou se a igreja de fulano for. Não. Porque se eu for esperar a igreja de fulano ir, a igreja de fulano não vai, e eu também não vou. Então eu tenho que fazer o que Deus deixou determinado na sua palavra. É pregar o evangelho dele. Se você está passando ali, prega o evangelho. Se você está trabalhando, está uma pessoa ali, na sua área mesmo, ali, que você lidar com várias pessoas ali dentro daquele supermercado, você dá a pessoas, eu tenho certeza que você já passou por várias pessoas ali angustiadas, tribuladas, e pessoas que... Então, nós temos que pregar, a Bíblia diz, pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Então, nós estamos vivendo os últimos dias de Deus na terra. Jesus está para vir buscar a igreja. Então, nós temos que pregar este evangelho. Porque quando nós chegar diante do Pai, e Jesus vai perguntar, e o que tu fizeste por mim lá na terra? Não, não fiz nada. Eu me converti, fiquei só sentado no banco, dando glória ao teu nome. Mas tu não trouxeste nada para mim. E o que eu vou chegar para Deus? E Deus, eu não tive tempo para pregar. Por que você não teve tempo? Não, porque eu trabalhei, porque eu cuidei da minha família, então... Aí imagina Jesus olhar e dizer, então você não é digno de mim. Você só se preocupou com a sua própria vontade, com os seus próprios desejos. Então, quando a gente se converte, é como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu levava no passado na carne, agora eu tenho que levar em espírito. Eu tenho que levar em espírito. Então, o verdadeiro evangelho é este, é trazer lá de fora para botar para dentro. Entendeu? Então, essas são as minhas palavras. Você que está aí em casa, escutando estas minhas palavras, eu tenho certeza que talvez você tenha esse intuito, a vontade no seu coração de fazer isso. E talvez você está com vergonha, ou você está preso a alguma pessoa. Não se prenda para pregar o evangelho para o que estão lá fora. Não se prenda, você faça a vontade de Deus. Peça permissão ao seu pastor. Eu tenho certeza que ele não vai impedir, lhe empatar, porque você está pregando um evangelho. E nós somos livres para pregar o evangelho. Amém? Amém. Que Deus abençoe essas pessoas que estão ouvindo. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, que eu acredito que ele falou que estava nos assistindo, né? A minha tem que bênção. estar assistindo. Que Deus abençoe ela, uma guerreira, está do meu lado ali, sempre no momento mais difícil que eu precisei, ela teve firme e forte de pé. Quero mandar um abraço, dar um beijo para ela, dizer que eu amo ela, né? Que hoje a riqueza maior é a família, velho. É a família. Nós temos que priorizar a família. E Satanás ele quer destruir a família. Então eu quero mandar um abraço para ela, para minhas filhas, que está Nicole, que é uma benção. Nicole não sai do meu pé, é uma benção. É um amor de pessoa. Então eu amo minha família no fundo do meu coração. Então você, irmãos, que está escutando, priorize a palavra e também priorize a sua família. Tem que andar os dois de mão dada. Verdade. Não é só a obra e esquecer a família, abandonar a família. Tem que cuidar da família e cuidar da obra de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Obrigado a todos aí. Vocês ficam agora com a oração do Felipe para terminar aqui nosso programa.